A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Gente, como eu falei para vocês nos capítulos anteriores, a expectativa do salmista era o louvor. E hoje nós estamos no nosso dia 175 e nós chegamos a exatamente a metade da Bíblia. Isso é motivo de louvarmos ao Senhor. Que bênção! São 594 capítulos antes do Salmo 118 e mais 594 capítulos a partir do Salmo 119 até o final de Apocalipse. Que coisa especial! Por isso eu quero louvar ao Senhor por termos chegados aqui juntos, na metade da leitura da Bíblia. Só a nível de curiosidade, esse trecho que nós vamos ler hoje tem algumas coisas bem interessantes. O capítulo 117 é o menor capítulo da Bíblia, ele tem apenas 2 versículos. O capítulo 118, que é o último capítulo que nós vamos ler hoje, que nós lemos hoje, ele é exatamente a metade dos capítulos da Bíblia. E o capítulo 119 é o maior capítulo da Bíblia, contendo 176 versículos. Então, nós estamos diante de uma coisa muito interessante. O maior capítulo, o menor capítulo e exatamente o capítulo central da Bíblia, que é o Salmo 118. Interessante, não é? Vamos ver o que esse trecho pode, o que ele está nos ensinando, o que a gente pode aprender com esse texto aqui. O capítulo 112, eu gostaria de falar hoje do capítulo 112 até o capítulo 118. O capítulo 112, ele vai trazer para nós algumas características de felicidade, ou bem-aventuranças. Bem-aventuranças e ser felizes vai depender da tradução, mas ele começa dizendo o seguinte: como é feliz ou bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Por isso que ele fala que aquele que teme ao Senhor, ele vai ser uma geração abençoada, vão ser homens íntegros. Quando fala homens, lógico que entende-se que é a raça humana, então homem ou mulher, tá? Então, esse capítulo 112, eu até gostaria de ler, eu vou ler ele para você, o tanto de coisa bacana que tem nele. Olha só, ele é um capítulo pequeno, são 10 versículos. Fala assim: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Esse salmo é um salmo abençoador. E mais, fala assim: feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá as más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor, e o seu coração está seguro e nada temerá. E no final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê, mas fica irado, range os dentes e definha. O desejo do ímpio se frustrará. Esse é um salmo abençoador, né? Por isso que os salmos, eles têm o tempo todo falando assim: louve ao Senhor, louvem ao Senhor. Inclusive o capítulo 13,
ele começa com esse trecho: louve ao Senhor, louve o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor. E é interessante que aqui vai continuar dizendo que o louvor, ele não é apenas uma expressão dos nossos lábios, mas é uma expressão da alma. Por isso, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Capítulo 14, ele vai falar quando Israel ele saiu do Egito. Ele vai usar uma coisa assim, uma linguagem bem poética. Olha o que ele vai falar com o mar, com os montes. Ele vai dizer assim, em relação à saída do povo de Israel do Egito, né? Que ele era chamado de um povo de língua estrangeira. Então, Judá ele se tornou o santuário de Deus. Mas o que eu achei interessante aqui é o versículo 3, que fala assim, que ele dá vida às coisas, né? O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiro. Por que você fugiu, mar? E você, Jordão? Por que você retrocedeu? Por que vocês saltaram como carneiro, ó montes? E vocês, colinas? Por que saltaram como cordeiro? Aí vai mostrar um pouco do poder de Deus. Tremam na presença do Senhor, do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Foi Ele quem fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Que coisa tremenda, né? Que coisa especial. Bom, então para encerrar, o capítulo 115 é um cântico que a gente conhece. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu trono da glória. Não me lembro agora a música, né? Não a nós, Senhor, não a nós. Então, essa é uma música que foi tirada aqui do capítulo 115, certo? E o capítulo 116, que é o capítulo que vai falar do amor de Deus, como a gente deve devotar ao Senhor. Mas o que me chama mais a atenção é o 117, com 2 versículos, o último capítulo da primeira metade. 118 é o centro, 119 é o primeiro da segunda metade da Bíblia. Tá bom? Que Deus te abençoe e aproveite a leitura.